Boa noite, pessoal. Boa noite, casal gestante. Você que busca as informações para ter uma gestação da melhor maneira possível, né? E aí, quem está falando com vocês é o Alisson e a Vanessinha, um casal gestante. Quer dizer, ex-casal Ex-casal gestante. gestante. Um casal ainda, mas não mais gestante. Tem o Gabrielzinho que nasceu. Gabriel nasceu tem pouquinho tempo. E a gente passou por diversas coisas muito legais durante o parto, outras não tão legais assim, mas que fizeram a gente estudar muito e se preparar para o parto, que a gente vem compartilhando justamente isso com você. Então, quem quer saber de mais coisas sobre o parto, né? Acompanha e fica ligado aí com sobre a gestação, na verdade, né? E que vai culminar com o parto, tudo dando muito certo na vida de vocês. Então, a gente vai trabalhar trazendo mais as informações necessárias para que vocês tenham um parto maravilhoso. E aí, o parto, na verdade, é a finalização do processo, né? E início de um outro processo. E aí a gente percebeu que todo processo ele tem um caminhar. E esse caminhar que é na gestação, ele é muito importante. E ele não pode ser negligenciado. E muitas vezes a pessoa só tem medo e ansiedade e deixa de aproveitar as oportunidades que a gestação oferece, né? De crescimento como casal, como pessoa, como pai, como mãe, que a gente cresce a todo momento. Essa união, ela fica mais sólida ainda e cria raízes muito mais fortes se a gente sabe aproveitar esse período da gestação, né? Quanto à união do casal, a união familiar. E o famoso ou não, porque vai depender muito de como é que você vai conduzir tudo isso. Que pode ser uma baita de uma oportunidade para tudo isso crescer, fortalecer, sedimentar, né? Assim, ter uma fundação muito boa para uma criança que vem, para uma família, ou não. Então depende muito de cada um, né? Então isso que é importante a gente saber. Depende de como vão lidar com isso, de como vão enxergar, porque a gente passa por mudanças físicas, emocionais, psicológicas. E quando eu digo a gente, não estou me referindo só apenas à mulher, né? O homem também. O homem, por mais que ele não tá ali no corpo, né? Não gesta fisiologicamente, mas eles também têm medo, né? Também tem os anseios por todas essas mudanças que vão acontecendo, né? É isso aí. E agora uma coisa muito importante a gente saber é que cada um tem seu papel. E o pai também tem seu papel como a mãe. A mãe, eu acho que as pessoas não têm dificuldade de entender o papel da mãe, né? Que aí fala assim, a mãe é aquela uma que tá ali com o bebê na barriga, a barriga cresce, todo mundo vê. E o pai é aquela figura assim, que é hoje que a gente vai falar sobre isso. Então, o que a gente vai falar? Será que... Por que nasceu essa conversa? A gente vê muito meme de pai querendo fazer as coisas, fazendo, cozinhando, lavando, passando, cuidando do bebê, né, ou ajudando a gestante. E aí, no final das contas, assim, é como se alguém estivesse agradecendo e a outra pessoa chega e fala assim, mas isso é mais que sua obrigação fazer isso. E realmente é, né? E realmente é. Mas se o mundo hoje fosse que todo mundo cumprisse suas obrigações, seria um mundo maravilhoso. Talvez não teria crime, não teria assassinato, não teria pobreza, não teria um monte de coisa. Mas será que o mundo é assim? Né? Isso não quero dizer que não tem um lado positivo, né? Existem as coisas boas também no mundo. Mas o mundo não é só bom e o mundo não é só ruim, né? Então é um ponto de vista que a gente tem em relação a tudo que acontece. E pensando por esse lado, né, que não é mais que a obrigação, por que não ser grato por essas obrigações? Né? Por que não ser grata por uma ajuda, né, por uma participação, né, só porque ele é um homem e está fazendo obrigação? Mas será que também não pode ser o contrário? Né? Ele não pode ter gratidão em relação às minhas atitudes como mãe, como esposa, como mulher, né, como profissional? Então, por que não exercer a gratidão nesse processo? Né? Aprender a ser grata nessas obrigações. E aí eu fiquei pensando, né, até, porque hoje em dia está muito politizado, polarizado, na verdade, não é nem politizado, porque politizado é outra coisa. E aí está muito polarizado, né? Ou você é assim ou você é assado, ou você tem uma cor ou outra, você é de um partido ou outro, você é de um time ou outro. E aí, assim, isso tudo cria um eu ou o outro, que cria até complicado, uma ambivalência, assim, das coisas, que aí deixa brecha para muita coisa ruim. Então, assim, o que eu quero dizer?
Então você imagina, não sei se você trabalha com alguma coisa ou não trabalha, né? Imagina você como trabalhador ou pagando por um serviço. E aí, tudo bem que você paga por um serviço, ou alguém te paga pelo serviço, é mais do que sua obrigação fazer aquilo. Mas o que você acha da pessoa pegar e falar obrigado para você? Você acha que é legal? Ou você acha que é legal a pessoa falar assim, foi mais que sua obrigação, né? Então, qual que é? Então, você faz um serviço bem feito e aí a pessoa fala assim, nossa, que bom que você fez desse jeito, gostei muito do seu serviço. Ou então você vai falar o quê? Não, é mais que obrigação sua. E aí a gente está falando de paternidade aqui no caso. Então, hoje a gente vai voltar um pouco para a paternidade, mas não tem como falar da paternidade sem falar da maternidade, sem falar da gestação, sem falar de tudo isso. Até porque, dependendo da concepção, não vou querer trazer vocalês aqui para falar o que é a vida em relação, mas a partir do momento que tem um embrião ali que foi colocado, que está virando um ser humaninho, a partir daquele momento nasce o pai e a mãe, né? Então, o pai e a mãe, ele nasce já antes do filho nascer. E é interessante como esse é o comportamento. O que é que você quer passar para o seu filho? Você quer passar para o seu filho, tipo, imagina o filho mamando, né? Aí o filho está lá mamando no TT da mãe, a mãe está lá dedicando, e aí o filho acaba de mamar. Se ele pudesse falar, o que seria que ele falaria, né? Será que você fala, nossa, obrigado pelo seu leitinho, e falar, mas mais que sua obrigação, né? Volta mais tarde aí, eu quero mamar de novo. Volta mais tarde com a outra teta. Com a sua obrigação de novo aí, que a sua obrigação é me dar leite, né? E é obrigação, não é? Mas e aí? Mas será que como que seria tudo isso se o bebê falasse nesse momento? Ou então, tipo, aquela mãe que não consegue amamentar. O que seria? Falar, nossa, não consegue nem cumprir com sua obrigação, hein? Ela seria menos mãe porque não conseguiu amamentar ou ela não quis amamentar. Então, assim, tem pai que tem dificuldade de entender algumas coisas. Mas quando eu falo pai e mãe, no fim das contas, a gente fala de ser humano, né? Ou alguns seres humanos que não agem como tal. Então, a gente vê coisa polêmica, por exemplo, que nem esses dias atrás, que a gente viu na televisão, o menino estava preso no barril, e aí esse menino tinha pai e tinha mãe. E aí? E aí o mais que obrigação? Né? Onde que entra nisso tudo? Estou falando de coisa mais gritante, discrepante, sim, mas é de propósito mesmo, para a gente poder refletir nessas ações. Nessas obrigações. Nessas obrigações, né? O mais que obrigação sua, mas de repente tem gente que não cumpre essas mais que obrigações. E aí eu estou colocando de uma maneira cruel já, né? Mas será que essa maneira cruel incentiva a pessoa a querer fazer alguma coisa ou afasta mais ela? Então, não vai ter uma fórmula mágica para poder entender isso. Então, entender assim, a obrigação e dever, né? Se é sua obrigação ou seu dever, ou se você faz isso porque você tem um bom coração. Porque a gente percebe que algumas pessoas fazem aquilo que fazem na vida, né? É na vida. Então, se tem alguém que ajuda a mulher para alguma coisa, normalmente essa pessoa, falando do homem no caso ali, ele tem uma tendência a ajudar outras pessoas também, né? E aí, é mais que obrigação ajudar as outras pessoas? Ou será que a pessoa faz porque ela quer fazer? Ou será porque ela está motivada a fazer? Então, assim, como é que você incentiva alguém? Falando, igual a gente escuta muito com criança isso, né? A gente aprende isso de criança, isso que é ruim. Trabalho muito com PNL, e PNL explica de uma maneira simples que dependendo do que você implanta no seu filho depois de um tempo, ele começa a copiar aquilo de outras maneiras. Então, por exemplo, o filho chega lá com a nota, tirou 7 ou 8, né? Ah, mãe, aqui, né? O pai, tanto faz. Olha aqui quanto que eu tirei. E aí, né? Nossa, foi mais que sua obrigação. Imagina. A única coisa que você faz na sua vida é estudar, você queria que fizesse o quê, então? E tem um monte de gente que vai mal. E aí essa pessoa entende que tudo que vão fazer é mais que obrigação. E, de novo, não deixa de ser mais que obrigação. Mas será que, de repente, não é interessante falar de outra maneira para incentivar?